Nesse canal a gente fala muito sobre filmes e desenhos, de vez em quando até alguns animes. Porém, nesse vídeo, as séries vão ser o grande protagonista. Então um ponto alto de uma série é quando chega aquele episódio que todo mundo tá esperando, que em algumas pode demorar 12 temporadas, algumas pode demorar 3 episódios, porém cada série progride e conta a sua história de maneira diferente, algumas boas e outras ruins. Porém nesse vídeo vamos focar apenas no ponto alto de cada série, então sem enrolação vamos começar. E se for falar de série e de episódio bom, não tem pra onde correr, temos que falar de Breaking Bad. Porém acho que todo mundo tá acostumado com os últimos eps de Breaking Bad, por ali entre a 5ª temporada, que justamente tem os melhores episódios dessa série. Porém todo esse foco na 5ª e última temporada de Breaking Bad acaba também tirando um pouco do destaque das outras temporadas anteriores, principalmente a 3ª, que se você viu o vídeo da Ronin de 5 horas de Breaking Bad, sabe que é uma temporada maluca. Ela é a divisa perfeita entre a estabilidade do Walter na sua vida mundana e na sua vida do crime. Porém sabemos que nunca tá estável, e é isso que o episódio 13 da temporada 3 nos mostra. Para dar o contexto do que acontece nesse episódio, precisamos voltar um pouco antes. O Gus, que é o patrão do Walter, não gosta dele. Os dois se estranharam bastante e o Walter, com seu ego gigante, queria tomar o trono do Gus. E o Gus, sabendo disso e não podendo fazer nada porque ele era o grande cozinheiro do seu laboratório, tentou chamar um substituto para ele. Só que obviamente sem ele saber. Então o plano do Gus era trazer um ajudante pro laboratório para ver tudo que o Walter fazia para conseguir fazer igual e posteriormente matar o Walter para conseguir substituir, já que esse ajudante novo era totalmente comandado pelo Gus. E não com uma pessoa com a mentalidade maluca do Heisenberg. Do Mike e seus capangas apontarem uma arma pro Walter, declarando ele já como morto. Porém o Walter consegue barganhar com o Mike, dizendo que sabe a localização do Jesse. Então em apenas uma chamada telefônica ele passa a pior missão do mundo pro Jesse, que seria de assassinar o seu substituto. Então com a missão dada e o Mike e seus capangas completamente malucos sem saber o que fazer, Jesse completamente perdido e maluco da cabeça vai atrás do Gale, que é o nome do substituto afinal. Então nos últimos minutos do episódio 13 da 3ª temporada, o Jesse chega no apartamento do Gale e tem uma das cenas mais icônicas do Breaking Bad, que provavelmente você já viu em algum meme, mas é muito cabreira. O Jesse começa a se emocionar, o Gale começa a entender nada do que estava acontecendo, e esse inocente personagem que não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo por trás leva um tiro, e desse jeito acaba o episódio e a 3ª temporada, se iniciando mais um ciclo de batalha entre o Walter e o Gus, sendo essa a primeira morte que o Jesse fez, dando ele nesse exato momento 1/0. Eu realmente não lembrava quão bom eram os ganchos de Breaking Bad, e olha esse no final de uma temporada. Imagina o pessoal que tava esperando pra uma nova. É impressionante como o nosso vice Gilligan sabe de tudo e pensou em tudo. Tá, e agora vamos falar de Naruto clássico. Sim, Naruto clássico. Vamos aqui abranger 4 episódios, o 8, 9, o 10 e o 11 da temporada 3. Então tá, vamos entrar de cabeça nesse mundo de Naruto clássico, porque estamos logo aqui, no exame Chunin, bem quando o Naruto era bom, sim, isso mesmo. E sim, eu poderia vir aqui e falar do Rock Lee vs Gaara e como ele foi icônico na sua animação, dentro e fora dos campos, até porque ela ficou extremamente famosa naquele AMV do Linkin Park. E foi justamente nesse AMV que muitas pessoas viram o valor dessa luta, que até estando fora de contexto ela conseguiu passar uma mensagem gigante. Mas aqui eu vou te surpreender, eu vou falar sobre Naruto contra Neji, que também teve vários AMVs na época, mas não foi tão famoso quanto Rock Lee vs Gaara. E vamos lá, tem bastante contexto por trás dessa luta. Primeiramente do Neji, que veio a ela com uma derrota assustadora contra a Hinata, porque é trabalhado desde antes um ódio que o Neji tem, porque ela nasceu em uma família do clã Hyuga muito superior à do Neji, só que a sua querida prima é muito mais fraca que ele. E ele tem um ódio infernal disso, ao ponto de quase matar a Hinata no exame Chunin. E o Naruto sendo o Naruto que a gente já conhece, sendo uma criança órfã que guarda um demônio gigante dentro de si. E tendo vivido a sua infância inteira com preconceito e rejeição, ele chegou a essa luta completamente irado, porque ele justamente reconheceu o esforço da Hinata e ela não merecia tudo aquilo. E também temos que lembrar que a Hinata era a única que olhava ele com bons olhos. Só que o Naruto era meio bestinha e não conseguia entender, mas nesse dia ele entendeu. Então um grande conceito por trás dessa luta, mesmo antes de começar, é aquele velho ditado: o esforço versus o talento. Então a tão esperada luta começa e sim, é tudo do que a gente esperava. Vamos ignorar que ela acontece em 4 episódios. Então quando a luta começa a gente vê claramente uma grande superioridade do Neji. O Naruto consegue apanhar de todo tipo que é jeito, mas em alguns momentos esporádicos a gente consegue ver o brilhantismo do Naruto, pensando em algumas maneiras bem criativas e únicas de atacar o Neji também.
Até porque, como ele, o Naruto treinou bastante para esse dia. Então, depois de muita briga feia, de batida e apanhação, o Naruto, no auge da sua maluquice, cava um buraco no chão para conseguir derrotar o Neji debaixo da terra. E é impressionante o peso que essa luta tem e o peso da conclusão que ela tem. Logo no episódio 11, a gente consegue uma redenção do Neji, que finalmente cai na real e se permite viver, além daquele ódio todo que ele tinha. E isso, meus amigos, isso é cinema. Que saudade quando o Naruto era bom. Então beleza, vamos falar de alguma série de comédia também. Eu queria muito falar sobre Chaves, mas é literalmente impossível mostrar qualquer cena aqui do Chaves sem esse vídeo cair depois de um tempo. Então vamos falar do parceiro gringo do Chaves, que é tão bom quanto o mesmo. Todo Mundo Odeia o Chris. E sim, é bem comum a gente esquecer que Todo Mundo Odeia o Chris é uma série, com temporadas e episódios, já que grande maioria da gente assistiu pela TV aberta. Mas sim, meus amigos, e dessa vez eu venho falar do episódio 16 da temporada 2. Então, esse episódio começa justamente quando tem uma epidemia de roubos na cidade. Então no bairro do Chris todo mundo anda com a corrente de ouro, porém logo após sempre aparece alguém pra roubar, sobrando até pro pessoal morto. Nem os mortos com corrente de ouro podem descansar na cidade. Então o Chris tá suavemente andando pelo seu bairro, até ver um cara quase assaltando uma corrente de uma mulher, só que o Chris consegue avisar a mulher e ela sai correndo. Então o bandido vem com raiva falar com o Chris, e se auto-intitula como Malvo, e diz em tom de ameaça que agora o Chris tá devendo uma corrente pra ele. Então depois do susto que o Malvo fez no Chris, ele começa a enxergar ele em todo canto, tendo até que sair de óculos escuros e de fininho por aí pra não se encontrar com ele. Mas o Malvo é um trombadinha com experiência, ele sempre tá lá pra cobrar o Chris. E além desse gancho que ocorre principalmente, também acontece algumas coisas por trás, como mais uma das DRs entre o Julius e a Rochelle, porque sim, eles estão brigando sobre cartões de créditos. E nessa DR acontece dois momentos brilhantes. Primeiro, o Julius conta pra Rochelle que é o Batman, e juntamente com essa informação bombástica, ele ainda diz que vai usar o cartão de crédito para comprar a aliança deles, que é um caso muito isolado onde o Julius ganha a discussão com a Rochelle. E por fim, e não menos importante, no final o Julius dá um fecho gigante no Malvo, falando aquela icônica frase que em 2012 e 2013 era muito famoso. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Eu me lembro que tinha comentários com esse perfil e esse nome, porque ele deixa claro que se ele encostar um dedo no Chris, ele vai lá pra fazer um crime maior ainda do que assaltar uma corrente. Enquanto ele estiver sonhando, ele vai estar lá. Achou que eu tava brincando? Vai ficar tudo bem. Sorte sua que eu não conheço meu pai. E se você acha que eu falar do anime Naruto foi bombástico o suficiente, porque eu venho aqui falar de um anime recente que impactou muito na sua segunda temporada, tanto pela animação e tanto por seus episódios sangrentos. E eu tô falando de Jujutsu, que sim, a segunda temporada ficou muito famosa pelas suas lutas finais e bem animadas, mas acontecem umas coisas muito cabreiras nos primeiros episódios, e eu venho aqui falar especificamente do segundo. E sim, essa segunda temporada começa num ritmo bem lento. A gente começa tendo um flashback da história do Gojo, onde ele tá com seu parceiro Getou, que tem que proteger uma menina chamada Amanai Riko, porque ela vai servir de hospedeira do plasma estrelar e blá blá blá, papo de nerd. Porque no começo a gente tem em mente que eles vão sacrificar a garota, mas eles fazem de tudo para que ela viva os melhores momentos finais da sua vida. Porém com um plot twist, sabendo que no final ela não precisará mais ser sacrificada. Então o Getou pergunta para ela se ela quer voltar a viver a vida como era antes, já que agora é uma opção. E o mais legal de tudo, ela aceita viver novamente. Então o Getou abre um sorrisão e... O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. O cara dá tirou na cabeça do cara na nossa frente, gente. Meu Deus do céu. Ela toma um tiro na cabeça e morre. Também juntamente com o Gojo, que a gente descobre na mesma hora que também foi derrotado. Sim, o Gojo. E é impressionante como ele consegue desconstruir um personagem que a gente conhece há tanto tempo e nos faz ficar rendido pra saber o que aconteceu. E é impressionante como o Jujutsu consegue manter o protagonismo dos animes atualmente, fazendo até pessoas como eu, que sou bem afastado da cultura japonesa, se interessar pelo assunto, que eu garanto que é bem difícil. E todo esse sucesso todo que Jujutsu tem é merecido, e esse episódio é a prova viva. Ou talvez nem tão viva.